Esse público incrível aí realmente está fazendo a diferença. Fala, Milagres. E aí, tudo bom, Eduardo? Tudo bem e você? Bom Tudo dia. bem? Bom dia, bom dia. Tá falando de São Paulo ou tá falando de Porto Alegre? Não, Porto Alegre, Porto Alegre. Porto Alegre. Estávamos agora com São Paulo, agora Porto Alegre. E aí Legal. também Bom tá, dia a todo tá, mundo. tá recluso em casa? Recluso, faz alguns dias já. Acho que seguindo a rotina que eu sempre seguia, muito home office, mas bastante mais focado aqui. Vários contatos fora, mas muito mais recluso no dia a dia aqui em casa mesmo. Legal. E como é que estão as coisas por aí? Engraçado que parece que a gente está trabalhando mais ainda, né, nesse período. Eu tava falando isso ontem, cara. A gente vê isso que quando a gente está fora, a gente tem a oportunidade de deslocamento, de pequenas descompressões durante o dia, enquanto a gente está dentro de casa, se a gente não coloca uma rotina para respirar, se alongar e fazer outras coisas, a gente fica 12, 14 horas. E como as interrupções diminuíram, né, em alguns casos, por exemplo, o filho não tá, o filho tá, a gente produz mais mesmo. Pelo menos trabalha Legal. mais, não sei se produz mais, mas trabalha mais. Não, trabalha mais, com certeza. Até aproveitando que você está comentando sobre isso, a gente está fazendo aqui um warm-up da terceira live, a segunda live do dia. Hoje era para estar tendo o Smart Cirex Curitiba, o primeiro dia da terceira edição. Uhum. Mas está acontecendo, não está acontecendo físico, mas está acontecendo de uma forma virtual, de uma forma surpreendentemente incrível aí com a participação de todo mundo. Estamos a 2 minutos das 10h30 e eu só queria fazer um comentário para as pessoas aí que estão trabalhando em casa e que não tem esse hábito, né? Uma sugestão muito boa, isso que o Milagres falou, de tempos em tempos, né? Coloque uma rotina, coloque de meia em meia hora, eu já li até muito sobre isso, meia em meia hora, coloque uma rotina de levantar, fazer um alongamento, caminhar pela casa, tomar uma água, porque isso ajuda muito na produtividade, né? Ficar o tempo inteiro, quando você vê, você está 4 horas ali na mesma posição e isso acaba desgastando bastante. Ó, Uhum. o Marcos Batista aí, que participou com a gente agora há pouco, está mandando um alô. Legal, um Agradeço de abraço, novo aí, Marcos. Marcos. Acho que a conversa foi muito legal. Tivemos aí diversos feedbacks muito legais da conversa de antes. E agora estamos aqui com o nosso grande amigo Francisco Milagres, que é embaixador nacional da OpenXO, Organizações Exponenciais, e consultor da Mirac, que presta consultoria de inovação e tecnologias exponenciais para grandes empresas. Francisco, de novo, nessa nossa segunda live, tivemos a oportunidade de ter uma live no passado que também foi incrível. O Francisco Milagres, as palestras que ele tem feito aí no mundo também são palestras que deixam o pessoal de boca aberta, né? Aquele emoji do Instagram lá da boca aberta, o pessoal normalmente adora. As palestras são realmente mind-blowing aí. Então, quem está participando aí está com a honra de participar aqui com o Francisco. Francisco, quer se apresentar aí um pouco? Legal, obrigado novamente pelo convite, Eduardo. Bom dia a todos que estão por aqui. O Marcos, o Maurício também está por aí, o Benvenuti, um abraço para todo mundo que está por aí. Assim, é legal, né? Eu falo bastante eu conto bastante nas palestras o que eu tenho feito na prática em alguns projetos pelo mundo. E talvez esses dois chapéus aí são os que representam mais o meu dia a dia hoje, né? Sou o fundador da Mirac, uma empresa que a gente criou em 2011 e começou a crescer globalmente em 2013, para projetos de transformação, tanto de empresas como pessoas, para esse mundo cada vez mais abundante e imprevisível, né? Que é o que a gente está vendo hoje, né? E na OpenAxle, que é a plataforma criada pelo Salim Ismail, que escreveu Organizações Exponenciais, no grupo que iniciou lá no primeiro livro, e eu fiz parte de um grupo que a gente teve acesso ao primeiro livro, criou juntos vários métodos para aplicar na prática como transformar empresas e cidades e outras organizações para esse mundo cada vez mais complexo. A gente criou uma plataforma que a gente abre totalmente o conteúdo, treina pessoas e de forma abundante abre completamente os métodos que a gente usa. E a gente atua com clientes dos mais diversos setores, né? A gente já atuou recentemente, o mais recente que eu tive foi um segmento de petróleo, de óleo e gás, que é um setor que está bastante complexo agora, um cliente global, foi nos Estados Unidos. A gente atuou com e-commerce e vários setores que a gente olha, que passam por transformações. A gente estava falando um pouco antes na prévia, né? Setores como agro, como saúde. Todo mundo hoje usa tecnologia, usa dados e está passando por transformações. Então, esse é o meu dia a dia. E nas palestras eu conto um pouco mais do como que a gente aplica isso na prática, como é que a gente vê os cases
cases nossos, né? Então é isso que a gente mostra na legal. realidade. A gente vai entrar bastante, acredito que a gente vai ter oportunidade aí nessa 1 hora para falar bastante disso, e eu gostaria de conectar os assuntos. A gente falou um pouco de educação, e agora a gente vai falar um pouco sobre tecnologias de impacto, tecnologias exponenciais, e não tem como falar disso sem falar do processo de educação que vocês fazem, né? Vocês têm um trabalho muito bacana de abrir o conteúdo, mas ao mesmo tempo, né, vender e entregar, né, um método de capacitação e educação para fazer com que, para conseguir mover as pessoas, né, conseguir fazer com que as pessoas consigam aplicar esse conteúdo. Não adianta nada também ter né, que é a mesma história que a gente falou antes, não adianta nada ter tecnologia se a gente não tem a educação e a capacitação e a cultura para que essas pessoas possam, de fato, desempenhar, executar essas tecnologias. Então, aproveitando quem está entrando agora, bom dia de novo. São 10 horas e 33 minutos aqui em Curitiba e lá em Porto Alegre também. Estamos aqui na terceira live do Smart City Expo Curitiba. Obrigado pela participação de todos. Está sendo um prazer poder fazer essas lives aqui com vocês. As próximas lives aí, vão estar participando também o Caio Castro, o Roberto Marcelino, a Juliana Palácios. Então, vou ter outras pessoas aí também fazendo. E é um prazer poder falar com vocês. Estamos aqui hoje com o Francisco Milagres. Por um lado, a gente fica triste de não poder ter feito o evento. Por outro, a gente fica muito contente e satisfeito de poder estar fazendo o evento de alguma forma, usando uma tecnologia exponencial, né? Porque a gente está aqui no Instagram, podendo atingir tantas pessoas quanto for possível, para poder passar esse conteúdo incrível aí que o Francisco Milagres vai trazer agora para a gente, que é um conteúdo que, de fato, atrai muito a atenção das pessoas, tecnologias de impacto, tecnologias exponenciais aplicadas às cidades. Francisco, mais uma vez, obrigado aí pela tua participação. A gente vai falar, vamos começar a entrar aqui nos assuntos, porque essa 1 hora a gente sabe que passa muito rápido, então, e o Instagram basicamente corta aí a live depois de 1 hora, então vamos para o que realmente interessa. Francisco, vamos começar no primeiro tema aqui, que é Open Data for Smart Cities, dados abertos para cidades inteligentes. A gente vem falando muito sobre o uso de dados, né, como ferramenta para tomar decisão, ferramentas para a gente conseguir ter uma visão melhor sobre a cidade, conseguir saber que caminho seguir e como que a gente pode usar, então, dados para ter cidades mais inteligentes e, ao mesmo tempo, a população das cidades poderem ter acesso a esses dados. Hoje a gente sabe que existe tecnologia exponencial em abundância. Nós, por lei, já deveríamos ter acesso a muitos desses dados. Como que a gente usa a educação, capacitação, como que a gente usa a tecnologia exponencial hoje para que a gente possa, ao mesmo tempo, coletar esses dados, ter acesso a esses dados e fazer com que a população possa enxergar esses dados da forma que o user-friendly, vamos dizer assim, né? Que as pessoas entendam de fato o que está acontecendo na cidade. Francisco. São dois desafios que você colocou aí, né, Eduardo? O primeiro deles é preparar as pessoas para entenderem e te retirar dos dados e gerar informação. Você vê muitas entidades, talvez muitos órgãos dos governos, que simplesmente pegam e exportam os dados, colocam os dados sem uma forma clara de você trabalhar essas informações para poder tirar a inteligência deles. Talvez um dos casos mais clássicos e recentes aí que gerou muita dessa discussão de uso de dados foi um projeto de um colega nosso que a gente viu, Serenata de Amor, né? Não sei quem lembra desse projeto, apareceu na imprensa, em que eles acessaram os dados do Contas Abertas do governo federal, tiraram ali inteligência baseada no mau uso do dinheiro público, que alguns políticos têm acesso a esse capital mensal, e extrair inteligência disso para identificar, por exemplo, o mau uso de uma verba mensal. Então, identificar os cenários, por exemplo, em que as notas de reembolso eram enviadas mensalmente, mas todo mês alguns deputados usavam a cota cheia de consumo de combustível. Então, com os dados, por exemplo, de uma nota, de um CNPJ, cruzando com dados de sócios e de informações que você tinha naquela informação, você conseguia identificar que aquele político não estava fisicamente naquela cidade em que ele reembolsava um combustível, em que o CNPJ tinha como sócio um CPF de alguém que tinha relação direta com ele e tinha um conflito de interesses. Então, você extraía dados e com esses dados você gerava inteligência, gerava informação. A principal dificuldade hoje é, primeiro, qual que é a educação que a gente tem, o preparo que a gente tem para extrair esses dados e gerar essa informação. Então, você precisa de treinamento de Big Data, inteligência artificial, de dados, de
algoritmos, de inteligência de negócios, para entender como que o negócio tem esse desafio, e aí eles tiveram que se aprofundar nos segmentos de legislação, de restrições, dos aspectos de regulação e de compliance, para poder colocar isso em regras de programação, porque manualmente isso é impossível ser feito, né? O número de informações cresce, você precisa de um sistema computacional para fazer isso. E do outro lado, qual que é a disposição que a gente tem desses dados estarem prontos para serem trabalhados. Esse talvez é o principal desafio, né? Eu converso com empresas pelo mundo inteiro, a gente conversa com muita gente, a gente vê que todo mundo sabe onde está a informação, mas ela não está pronta para que a gente consiga centralizar e trabalhar ela de forma organizada, que eu consigo trabalhar ela de forma mais estruturada. E é talvez o começo, quando a gente olhava o começo da internet, né? Para a gente entrar na internet antes, você tinha um algoritmo, uma ferramenta, uma senha, 3 aplicativos. E se você conseguisse mal ou bem, você funcionava e ficava ali conectado de madrugada, porque tinha menos gente usando o sistema de telecomunicações, de telefone na sua casa. E hoje é transparente, a gente usa em qualquer local do mundo. Poderia estar lá com meu pai na fazenda, internet por satélite, eu estaria comunicando da mesma forma contigo. Mas hoje não é ainda tão ágil e tão abundante esse método de preparar as informações para tê-las prontas para a gente trabalhar. E em alguns casos, talvez, para essas partes, nem seja interessante, né? Eles talvez prefiram que essas informações não estejam facilmente acessíveis para não permitir esse acesso a dados. Mas a gente vê hoje casos reais, né? No caso do combate ao Covid, em que tem muitos dados abertos, atualizados a cada dia, em que as pessoas tomam decisões baseadas em dados, muitas pessoas extraem essas informações. Estava vendo análises ontem, por exemplo, em que as pessoas acessam informações do mundo para tomar decisão em quantas infecções por milhão de habitantes correlacionando com regiões. Enquanto agora de manhã eu estava vendo dados que um amigo meu, que faz pós-doutorado na Suíça, tem informações de regiões específicas da Suíça e como que cantões diferentes têm influências, por exemplo, no cantão mais do sul, próximo da Itália, tem comportamentos e visões e números diferentes com relação a outras regiões do mesmo país, né? Então, tendo acesso a dados, o governo abre para as pessoas e as pessoas tomam decisão e aprendem como fazer isso e tomam decisões em cima desses aspectos. Você vê, por exemplo, plataformas em que as pessoas usam de forma colaborativa as informações dos bairros, de deslocamento e de regiões, mas elas populam dados, por exemplo, qual que é o bairro mais perigoso, qual que é o bairro que está tendo algum tipo de assalto, qual que é o bairro que está tendo um tipo de conflito, algum tipo que está bloqueado. As pessoas não fazem isso no Waze, né? Você vê quando tem um bloqueio numa região, as pessoas automaticamente populam os tráfegos, os bloqueios, e ali colocam as informações para que a gente consiga acessar em tempo real. Então, usando que as pessoas treinem, aprendam a fazer isso de forma natural, vejam o benefício, né? Porque ninguém vai fazer isso se ela não conseguir ver um benefício próprio do uso dessa informação. Então, esse é o principal desafio. As pessoas estarem preparadas para poder acessar os dados, gerar inteligência, gerar informação sobre esse dado, que ela captura geralmente de forma não estruturada e não tira informação de negócio. E dos outros lados, os governos, as cidades, os estados, abrirem essas informações e ter elas prontas e, ao mesmo tempo, fazer uma via de mão dupla, né? Eu me lembro que numa discussão de um projeto de governo uma vez, um grupo estava acessando um conjunto de informações muito grande, gerando uma inteligência, e precisava sentar com o governo para discutir aquelas informações, como melhorar aquela estrutura de dados, e eles disseram, cara, a gente não tem capacidade de discutir isso com vocês, a gente vai simplesmente entregar os dados para vocês, porque a gente não tem gente qualificada aqui dentro para, na profundidade que vocês querem discutir, o uso dessa informação. E aí eles se dispuseram a fazer e a discutir, treinar na iniciativa pública, porque a gente sabe que não existe hoje com clareza esse tipo de qualificação. Então, é um trabalho que em muitas entidades eu já vejo pessoas fazendo isso pro bono, né? Vou fazer isso usando os dados, vou devolver para o governo, vou gerar essa inteligência. Você vê várias iniciativas aí hoje auto-organizadas no problema que a gente tem hoje do Covid, mas em problemas mais clássicos de usar dados para resolver problemas públicos. E que não existe pessoas prontas na iniciativa pública para fazer isso, né? Esse é o ponto. Esse é um grande desafio. Esse é o grande desafio. Foi o primeiro desafio que a gente conversou lá com agora há pouco, né, com o Marcos. Deixa eu tentar trazer um pouco para a nossa realidade hoje, pegar um exemplo aqui para as pessoas também entenderem, né? Quando a gente está falando em plataforma de dados abertos, vou pegar um exemplo prático aqui, Uber.
hoje, Uber não, desculpe, tem Uber também, o Uber gera um Big Data de dados, o Uber consegue hoje, com base num serviço na cidade, o Uber consegue hoje criar um mapa de onde está o fluxo de trânsito numa cidade. Essa informação é aberta tanto para a sociedade como para o governo. A mesma coisa o Waze. O Waze ele consegue gerar dados, por ser uma plataforma aberta, o Waze consegue gerar dados para o poder público, poder privado, para a sociedade civil em geral. Esse é um exemplo de dados abertos que a gente consegue, que é gerado pela sociedade e que ele é distribuído, né, para todas as hélices. Agora, vamos pegar o exemplo da saúde, o exemplo que a gente está passando hoje, né? Existe hoje alguma plataforma aberta, alguma plataforma, seja via secretarias de saúde, seja via, independente também em qual país, né? Alguma plataforma aberta que está conseguindo gerar dados em tempo real, dados fidedignos em tempo real, e que consiga passar isso para a sociedade e para o governo tomar decisão? Você está por dentro disso? Essa questão de saúde a gente estava discutindo um pouco antes, né? Do mesmo jeito que a gente vê setores como internet, telecomunicação e vários outros setores em que são muito ágeis em passar por transformação e levar novidades e estarem adaptados a esse tipo de mudança, claramente quando a gente olha nos setores, por exemplo, saúde, que é o outro extremo, claramente a gente vê que o uso de dados e as políticas são mais complexas porque você tem um grande volume de regulação e um setor muito mais conservador, né? Você olha setores e regiões do mundo em que o acesso a dados ele é muito mais pervasivo no governo. Um bom comentário, por exemplo, do Júlio Bravo, que está comentando aqui, eu comentar aqui, é o caso da China, né? Se você vê regiões em que o uso de dados, até pela forma do governo, em como atuar, é natural e eles acessam essas informações, você tem lá regiões e pessoas que recebem a qualificação do perfil dela entre verde, laranja ou vermelho, de acordo com o comportamento, quanto tempo ela chegou na cidade, como ela está se deslocando e onde ela está se movimentando, o quão suscetível ela está, o quão exposta ela está ao Covid-19, nesse caso agora do momento crítico. Então a gente tem casos em que há 2 anos atrás, no Black Mirror, isso era um tema, né, de qualificação social e qualificação de crédito, mas essa informação já é feita com análise de crédito usando celulares, movimentação e outros tipos de dados, mas a qualificação social, qualificação de risco de saúde, nesse caso ela é muito bem feita, usando o acesso a dados, obviamente pela forma política que se usa essas informações para tomar uma decisão muito ágil. Você tem processos, por exemplo, em cidades lá, que se você está usando um telefone e tem reconhecimento de câmera de 100% das pessoas, se você atravessa fora de uma faixa ou tem algum tipo de violação leve lá, automaticamente você vai receber uma multa ali na uma das 2 plataformas de dados e de pagamentos, porque você vai receber uma multa direto ali e as pessoas usam essa informação para serem controladas e para ter o controle, inclusive da questão de saúde que você está falando. Então, é muito claro isso quando a gente vê nesse tipo de região. A gente vê outras regiões fazendo de forma muito ágil, né? Você vê, por exemplo, um colega perguntando o que é Black Mirror. Black Mirror é uma série que tem no Netflix que mostra esse mundo pós-apocalíptico ou cenários em que a gente pode imaginar que talvez eram só ficção científica e que na prática alguns são muito próximos da realidade, né? Quem tem mais ou menos a minha idade, talvez um pouco mais velho, lembra de outras séries que a gente chamava eu não vou lembrar o nome agora, mas séries tão próximas do Black Mirror que mostrava esse futuro que a gente imaginava que era de ficção científica e hoje é muito próximo da realidade. E que gera, e o problema que gerava, né? E os problemas que acontecem, né, em cima dessa tecnologia mal usada, né? Sim. O acesso às informações e a capacidade que você tem de modificar percepções ou de negar serviços, negar crédito, negar essas informações a vários clientes, né? Então, eu já vi casos, por exemplo, aqui em Porto Alegre, eu tive acesso a um dashboard que eu não sei o quão efetivo ele era, mas ele estava em tempo real populando informações de quantos leitos estavam disponíveis em todos os hospitais da rede pública aqui. Então, você conseguia ver em tempo real, num dashboard feito no próprio Google, planilhas do Google, você conseguia ver em tempo real as ocupações de leitos e a flutuação ao longo do dia sendo atualizado. Grande parte dele talvez de forma manual, alguém fazia atualização manual, mas algumas de forma online, ou seja, você vê os extremos, né? Você vê de alguns lados a movimentação de dados extrema, até porque as pessoas não têm opção de não fornecer os dados, no caso como China, outras regiões do mundo que você já tem esse acesso
dos dados, como também de regiões que você precisa popular e colocar manualmente, no caso de saúde, né? E o desafio maior ainda, quando a gente fala de saúde, né, eu como a minha atuação ali como membro do Conselho de Estratégia e Inovação da Unimed aqui em Porto Alegre, obviamente nos detalhes a gente não pode entrar, mas muito do que a gente fala hoje é como é que a gente acessa essa informação, né? Não existe ainda, por exemplo, um padrão para prontuário eletrônico e você carregar os exames que você tem numa organização A para uma organização B, você tem que resgatar esses exames, entregar de novo num formato PDF, salvar num formato texto, a pessoa tem que reinterpretar esses exames, você não consegue carregar essa informação e levar ela para os novos médicos, para os novos profissionais de saúde. Então, o que a gente estava falando antes é que cada vez mais a gente vê empresas hoje que são transversais em tecnologia, entrando nessas áreas que têm desafios. Exato. Você vê, por exemplo, por que você vê hoje como a Apple, com a plataforma de saúde e os devices aí capturando dados de saúde? Porque no futuro talvez ela vai ter dados, e já tem dados de saúde, muito mais profundos com relação a gente do que o próprio profissional de saúde. Então ela consegue, inclusive, prever um cenário pelo volume de informação que ela tem nosso, né? Então só é uma tendência que a gente imagine isso, que no futuro outras plataformas mais transversais que estão em tecnologia vão ser mais transversais em outros setores, né? O que prova que essas verticais de saúde, educação e tudo mais, elas precisam ser multidisciplinares, né? É muito século passado eu isolar os setores e ter pessoas falando só sobre aquele assunto se eu não envolver essas outras empresas de tecnologia. E você comentou sobre essas soluções, o que a gente tem visto startup, o que a gente tem visto empresas tentando em pouco tempo, né? Você vê, é uma questão muito legal, porque em pouco tempo conseguindo captar dados e gerar um mapa de leitos disponíveis no Brasil para atender as pessoas que estão com problema do coronavírus. Então, isso assim, a gente viu isso em 2 semanas, programadores trabalhando em cima disso em prol da sociedade como um todo. Isso é um exemplo de tecnologia exponencial, né? A aplicação prática de novos métodos de trabalho. Se você não tivesse hoje plataformas como o Slack, uma comunicação por vídeo, uma nova forma de que você trabalha de forma colaborativa e vê o valor do seu trabalho no resultado e não somente no dinheiro, isso talvez não seria imaginável com esse impacto que é possível ser feito hoje há 100 anos atrás, né? Então você veria outros conflitos e outras formas de discussão no passado. Muito tem discutido hoje. Saiu um artigo na Forbes há 3 dias falando de o que a gente imagina de grandes tendências para esse mundo pós-pandemia. E depois eu vou escrever um artigo sobre isso que fala muito do que você imagina que a gente precisa repensar e redesenhar organizações nesse mundo pós-pandemia. O que a gente via muito, o que está ali, muita gente já estava discutindo. Só que o que vai acontecer? Você vai acelerar muitas modificações nesse mundo, porque algumas delas precisavam de um empurrãozinho, né? Muitas das coisas estavam paradas, esperando talvez um empurrão. A gente espera que esse empurrão não seja quando a gente esteja na beira do abismo, mas sim quando a gente esteja numa cidade para poder crescer, né? Tem uma pergunta do Thiago ali, perguntando como é que a gente vê o uso do blockchain nesse processo de utilização e geração de dados. A clássica do blockchain que eu sempre pergunto, quando alguém quer usar ou decide usar o conceito de blockchain, qual a diferença que ele faria se ele estivesse usando um banco de dados simples, que fosse relacional, com bons controles de integridade. Para quem não conhece, vou explicar rapidamente o blockchain. Ele é uma forma aberta de você gerar um livro-razão, uma sequência de registros, em que, pelos cálculos matemáticos e pela forma como ele é criado, você vai criando registros incrementais. Você não consegue modificar os registros anteriores, porque cada novo registro gera uma amarração matemática com os registros anteriores. Do todo, então você tem do todo. Então você não consegue computacionalmente modificar nenhum tipo de registro, porque é um registro incremental e aberto, e que consegue garantir a integridade e a garantia de origem dessas informações. Ele não é, geralmente, em alguns casos do blockchain tradicional, ele é aberto até para permitir o acesso público dessas informações. Eu, particularmente, nesse caso, não vejo necessidade, quando a gente está trabalhando de informações públicas, usar, por exemplo, o blockchain por uma questão mais simples, em que a perenidade desses dados é muito curta. Se a gente imaginar agora, por exemplo, na questão de saúde que a gente está vivendo, e qual a decisão que eu vou tomar com relação, por exemplo, a ter informações de movimentação de pessoas, quantas pessoas estão se deslocando na rua, por idade, em quais bairros da cidade essas pessoas estão se deslocando,
por exemplo, pelo acesso ao celular. Eu conseguiria, por exemplo, prever qual a idade das pessoas, o gênero e o nível de renda, e se essas pessoas precisam ou não estar na rua se deslocando, simplesmente pelo acesso ao celular. Eu consigo identificar o modelo do celular, a versão, e o que está rodando, e que tipo de dados eventualmente trafegam, e inferir a idade daquela pessoa. Se, por exemplo, tem um celular se deslocando na rua, um iPhone 7, um Motorola última geração, Android última geração, com o último sistema, rodando TikTok. A chance de ser uma pessoa acima de 60 anos é praticamente zero. Então eu conseguiria identificar que é um jovem naquela região se deslocando, enquanto a gente tiver um outro perfil, a gente identifica qual é o perfil daquela pessoa. Qual a necessidade de ter essa informação num registro público, num blockchain, com uma tecnologia que eu levo mais tempo para implementar e mais complexidade? Se eu posso colocar registros simples de dados, que simplesmente essa informação, daqui a 2 dias ela não precisa dessa informação mais. Essa informação tem uma validade de uso muito curto. Eu vou usar ela hoje, daqui talvez amanhã. Daqui a 2 dias eu não preciso dessa informação mais. Se eu precisar de uma informação de longo prazo, uma informação histórica, uma informação de dados, por exemplo, para observar a movimentação de correntes marítimas, ou de outros aspectos muito mais críticos de longo prazo, que eu preciso de dados históricos, eu preciso de várias pessoas trabalhando com essas informações, talvez faça sentido quando eu tenha várias pessoas com interação sobre isso, e talvez o blockchain faça sentido. Mas, geralmente, 90% dos casos, quando alguém diz que vai usar blockchain, na prática não consegue justificar a diferença de usar registros como hash ou algoritmos simples de validação de integridade de dados. Se a gente entrar no tema do blockchain, a gente vai longe aqui, né? Com a quantidade de assuntos que a gente pode explorar em cima disso, acho que é legal. Dá um alô aí para Lorena, Moreira, Tunes, pessoal, Regina, obrigado aí pela participação. Só para posicionar quem está entrando agora, a gente está na 3ª live do Smart City Expo Curitiba, hoje é dia 26 de março, éramos para estar no Expo Centro de Eventos Positivo, na antiga Expo Barigui aqui em Curitiba, mas estamos online, de uma forma exponencial, aí, falando com vocês aí do Brasil inteiro. Estamos aqui com o Francisco Milagres, que é consultor da Mirac e embaixador nacional da OpenXO. Estamos aqui num papo muito legal sobre tecnologias e de impacto, né? Tecnologias exponenciais para as cidades. Vou entrar no segundo assunto aqui, senão a gente vai longe aqui, a gente não vai conseguir entrar nos assuntos que a gente previu falar com vocês. E também deixo aberto, né? Quem quiser fazer as perguntas, tá livre, façam as perguntas. À medida que a gente puder responder, a gente vai responder. Estando de acordo com o assunto, a gente vai conectando com os temas aqui. O segundo assunto aqui, Milagres, é sobre novos modelos de gestão. Tá? Eu acho que é legal pegar esse ponto aqui sobre os papéis dos líderes nos países, nos estados, nas cidades e das grandes corporações. Né? Principalmente quando a gente fala em grande corporação, são as grandes empresas mesmo, grandes empresas que são robustas em termos até financeiros. E eu acho que não dá para excluir dessas grandes empresas os bancos. Né? Então a pergunta aqui é, como que a gente pode se apoiar no ombro dessas grandes empresas, desses governos, para alavancar de forma muito mais rápida soluções tecnológicas para combater e para endereçar aí soluções para os problemas que a gente está vivendo hoje, e problemas que a gente já teve, e problemas que a gente ainda vai ter. Então, o grande ponto é como a gente aproveita esses grandes, né, esses big players aí para a gente aproveitar a tecnologia e taclear, né, endereçar esses problemas que a gente tem em nível social, principalmente. Eu vou trazer uma referência histórica, a gente consegue conectar um pouco com esse assunto, né, Eduardo? O primeiro ponto que a gente tem visto é quando a gente compara historicamente as referências de líderes e como é que eles dominavam ou tinham acesso ao controle sobre as populações, sobre as cidades, sobre as regiões que eles conquistavam, era basicamente pela limitação física da região. Então, os líderes conquistavam uma região, seja na Ásia, na Europa, depois aqui nas Américas, e eles conquistavam e tinham espaço e domínio daquela região e tinham domínio do acesso à informação. Então, a velocidade da informação de uma costa leste para oeste dos Estados Unidos, por exemplo, na época das conquistas da América do Norte, era basicamente a velocidade de um cavalo. Hoje, a diferença em quem domina isso é baseada na velocidade também da informação, essencialmente da informação e do acesso aos dados para isso. Então, você tem em algumas regiões dificuldades de gerar informação, de gerar, talvez, a liderança das populações, das regiões, como cidades, como estados,
em alguns casos até como países, porque as pessoas conseguem ter muito mais acesso ágil à informação entre elas, e aí entra também os detalhes de se é verdade ou não, né? Em alguns casos, interferência de notícias falsas, e como é que esse cenário de troca de informação interfere na própria liderança de uma nação. Então, a gente tem visto interferências ou poderes de organizações como Apple, Google, Facebook e organizações que são mais transversais globalmente, em que a gente sabe que não obedecem às fronteiras de nações e de estados e tem uma interferência muito mais global para ajudar a gente a tomar decisão. Bancos que têm, pelo poder, talvez econômico, acesso a dados das pessoas, um poder superior ao que o Estado teria, por exemplo, para dizer que as pessoas podem ou não fazer algum tipo de atividade, sair de casa, gerar algum tipo de serviço ou produto, poder ou não trabalhar, ou não comunicar alguma informação, porque essa informação ele vai fazer isso, independente se o Estado disser que ele pode ou não fazer, ele vai fazer usando essa tecnologia ou essa empresa. Então, o que eu tenho visto muito é que, da mesma forma que a gente via no passado, que os líderes criavam os fossos em volta dos castelos, colocavam as pessoas fora e achavam que tinha o controle, hoje não adianta a gente achar que a gente coloca controles ou tem fronteiras ou simplesmente baixa uma lei é que as pessoas não vão, por exemplo, compartilhar dados em aplicações como essas, ou as empresas não vão usar os dados que a gente está fornecendo para elas em sistemas como esse que a gente está usando aqui agora. Né? Então, informações que a gente fala aqui, naturalmente, depois a gente pode usar essa informação, ou a gente pode receber uma propaganda baseada numa informação que a gente está gerando aqui. Então, a principal chave que eu vejo nisso é como é que as nações podem hoje usar informações, usar esses sistemas a seu favor. E a gente vê o caso, por exemplo, do Zoom, né? Zoom é um sistema de videoconferência que você vê muita gente utilizando ao longo dos últimos anos e agora cresceu, inclusive pelo comportamento de ações, cresceu muito nas últimas semanas, nos últimos meses, porque essencialmente a gente vê muita gente usando mais esse sistema e gente que nunca usou um sistema de videoconferência. Você viu ontem, por exemplo, todos os governadores aí dos estados brasileiros usando o Zoom, discutindo em tempo real, compartilhando informação. E eu também podemos propor aqui no grupo da escola do meu filho, usar o Zoom, abrir essa informação, gravar uma reunião e distribuir esse conteúdo para quem não pôde participar de uma reunião como essa. Numa época anteriormente, seria impossível a gente imaginar isso. E como é que o Estado pode usar essa informação para benefício seu hoje, ao invés de evitar que tecnologias como essa sejam usadas para não agilizar a gestão do poder público. Então, esse é um dos principais aspectos de diferença. Como é que eu consigo usar essas informações dessas empresas? E essas empresas precisam criar iniciativas públicas para permitir que os governos se conectem, facilitem o acesso à educação. Já vê Google, por exemplo, um programa de educação, treinando as pessoas, abrindo dados e conectando as pessoas para que elas treinem e preparem para isso. Né? Eu me lembro, de forma clássica, quando eu estava fazendo a faculdade, eu estudei na USP, e a gente tinha alguns laboratórios de dados, de informações, em que a gente tinha patrocínios de algumas grandes empresas. Então, eu me lembro de um caso clássico lá, que algumas pessoas diziam, a gente não pode aceitar, por exemplo, né? Aí tinha algumas visões um pouco mais diferentes do que a gente tem tradicionalmente, aceitar que uma empresa global patrocine e coloque os equipamentos deles aqui dentro, porque a gente vai sempre estudar só uma tecnologia. E a gente tinha todos os sistemas de rede, sistemas operacionais, sistemas de estudo de dados, de matemática e de todas as disciplinas que a gente tinha usando os laboratórios. Porque a gente dizia que não era só uma tecnologia que alguém gostava, que talvez a iniciativa pública, o Estado, colocava no laboratório, que a gente ia para o mercado, a gente não ia usar aquela tecnologia, a gente ia usar todas as outras que estavam no mercado. Então, o que eu preciso fazer é não fechar o olho e evitar olhar as opções que existem no mercado, mas sim me associar a empresas que abrem esse tipo de informação e criam oportunidades para que eu consiga efetivamente aprender novas tecnologias, criar esse tipo de visões de trabalho no dia a dia e usar informações e tecnologia para o nosso dia a dia. Outro exemplo prático aqui, né? Enquanto a gente estava conversando aqui, eu vi um alerta chegando aqui do meu filho tentando me chamar para videoconferência. Porque é uma forma que hoje eu converso com ele, os alertas estão ligados, ele não vai conseguir me ligar nesse momento, mas é natural a gente poder imaginar que eu consiga falar com qualquer pessoa, evitando, por exemplo, que eu precise mandar qualquer tipo de comunicação diferente, porque as pessoas que já estão nascendo hoje, isso é mais natural, não existe nenhuma outra forma diferente de preparar. Só que a gente tem que ter quais tecnologias eu tenho que fomentar o governo, a iniciativa pública,
e talvez os novos políticos das futuras gerações vão usar isso de forma muito mais dinâmica, né? Você vai ver políticos entrando e colocando campanhas e informações públicas em redes sociais, em YouTube, em canais de vídeo, conectando aqui no dia a dia com a gente, do que se você permitiu, por exemplo, antes que as pessoas restringissem a informação, você só conseguiria falar com um político quando ele fosse candidato num momento de pré-eleição, né? Hoje não, Exato. você consegue falar com o cara todos os dias, porque você tem acesso à tecnologia, você consegue cobrar publicamente, né? Então, não adianta dizer que as pessoas não têm a informação, talvez falta muito mais, essencialmente, como é que a gente consegue replicar isso e treinar as pessoas para fazerem isso em todas as esferas, na pessoal, na pública, no papel, como cidadão também, né? Muito legal. Você consegue trazer algum case, Milagres, de como que governos e a gestão pública usa ou já usou essas grandes corporações para conseguir, de forma mais rápida, resolver problemas, aplicar soluções, enfim, né? Conseguir criar essa conexão público-privada saudável, né? Para resolver algum problema com tecnologia. O caso do Waze que você comentou, Eduardo, é um caso clássico, né? São Paulo, se eu não me engano, se não for a maior, é uma das 3 maiores cidades do mundo em usuários ativos do Waze. E o governo do estado, não sei se é municipal ou estadual da cidade de São Paulo ou do estado, usa uma plataforma específica do Waze para gerenciar e acompanhar a movimentação de tráfego e movimentações da cidade em tempo real. Eles têm acesso a uma camada de dados acima do natural que a gente usa no aplicativo para gerenciar e movimentar isso na cidade, né? Quem anda por São Paulo vê claramente que até o comportamento do motorista em São Paulo é diferente da média do restante do país. Se as pessoas não se ajudarem, isso não funciona. E a gente sabe que com o Waze as coisas funcionam muito melhor, porque as pessoas colaboram, geram informação, notificam onde existe um bloqueio, e as pessoas se colaboram, né? Achando rotas e sugerindo outros caminhos. Pode não parecer, a gente às vezes no dia a dia, andando por São Paulo, por exemplo, não percebe o quanto é importante, mas se você tirasse o Waze de São Paulo, eu garanto que o trânsito pioraria bastante. Então, esse volume de informação que eles têm da cidade é muito grande. A Uber também faz isso, né? A Uber também faz isso, né? Você falou, o Uber chama Uber Movement, se eu não me engano, a plataforma da Uber que gera essa informação, e ela interfere em vários mercados quando ela movimenta hoje a economia em vários aspectos. Você vê que ele interfere em vários setores quando as pessoas não estão usando o serviço, né? Essa semana, por exemplo, eu tive uma experiência. Eu não tenho um carro, vendi meu carro há algum tempo e uso o Uber para alguns deslocamentos mais específicos aqui nesse período, muito menos, né? Fui fazer uma cotação de locação de um carro, porque hoje grande parte dos carros em locação, das locadoras grandes de carro, hoje é para carros de aplicativo. Exato. E me ofereceram um carro com uma diária a R$15. Só diária R$15 mais o seguro, porque os carros estão disponíveis ali, o carro não pode ficar parado, e tem locadoras dessas que nem tem espaço para colocar os carros. Então, num cenário como esse, quais os dados que eu precisaria ter para tomar uma decisão como esse? Eles não tinham, talvez, Exato. no cenário, esses dados para tomar uma decisão de onde eles parariam os carros deles. Então, a iniciativa pública teria esse tipo de acesso, né? Levando para o segmento de aviação, por exemplo. A gente vê hoje como é que a gente conseguiria olhar a movimentação. Tem quem viaja e voa bastante, consegue olhar as movimentações de aviões diárias, tem aplicações que você consegue olhar em tempo real as movimentações. Os números médios aí são 170, 160 mil voos por dia a cada 24 horas de giro. E hoje um grande problema aí que as pessoas com dados não conseguiram olhar isso antes é onde que eu vou estacionar esse monte de aeronave hoje de empresas comparadas. Não existe espaço físico para estacionar todas as aeronaves hoje que não estão voando, né? Porque no último cenário que talvez a gente imaginou próximo, o impacto foi muito mais localizado do que regional, né? 11 de setembro, os bloqueios foram muito mais na América, região norte, Europa, e hoje é global. Então, esses dados a gente já tinha, mas talvez não se estudou, nem se imaginou esse tipo de cenário e onde que a gente vai estacionar todos esses aviões que estão parados no planeta. Então, talvez é um problema. Quem que imaginou, né? Quem que imaginou? Então, nenhum plano de contingência previu isso, mesmo que a gente tenha acesso aos dados, né? A gente tem acesso aos dados, tem acesso à informação, mas nenhum plano de contingência previa como a gente usar essa informação para tomar decisão, né? Então, esse é um caso clássico. Aí vem o papel da gestão e da governança, né? Junto com a estratégia de poder saber onde buscar esses dados, saber acessar esses dados. Por isso tem que ter uma equipe, acho que todas, governo, empresas,
precisam desenvolver, precisam capacitar essas equipes de inteligência para fazer isso acontecer, né? E aí, de novo, a gente volta para a questão da educação, a gente volta para a questão da capacitação, usando uma tecnologia, né, usando algo que está disponível para resolver problemas. Tem uma pessoa perguntando aqui de privacidade, né? É um tema interessante porque o estudo do meu mestrado, que eu fiz em 2004, concluí meu mestrado, foi sobre privacidade e segurança em computação pervasiva, em computação distribuída, como a gente tem hoje, né? Naquela época a gente discutia muito em como você achar um equilíbrio entre uso e acesso à informação versus privacidade. E hoje a gente usa plataformas gratuitas, em que a gente considera como gratuitas, como o e-mail do Google, do Gmail, por exemplo, só que se a gente não está pagando por um serviço, inclusive considerando as regras, a informação que a gente gera, ela é usada para gerar um perfil sobre o nosso comportamento e sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso perfil. Por isso que, essencialmente, empresas como essa têm muito mais informação sobre nós, porque essa informação ela é acumulada e correlacionada, do que essa informação ela é avaliada de forma independente como uma fotografia, ela é avaliada como um filme. Eu vejo muita privacidade em questões de comparação e pesos e medidas. Se a gente imaginar hoje, na nossa idade, talvez pessoas um pouco mais velhas, elas prezam muito pela privacidade e pagariam por um serviço para que uma instituição como essa não tivesse acesso a usar esses dados para o futuro e extrapolar dados para poder aprender sobre você. Em contrapartida, eu, por exemplo, há alguns anos fiz meu sequenciamento de DNA, forneci meu DNA em saliva para uma empresa para receber informações atualizadas sobre a minha saúde e sobre a minha ascendência familiar e genética. E eu tenho certeza que essa informação aberta ela vale muito mais para mim e para a ciência do que se eu estivesse pagando para que essa informação não fosse utilizada. Então, o comportamento e entender qual o benefício em que eu tenho, seja ele e não em privacidade versus benefício financeiro, eu prefiro essencialmente, em alguns casos, pender mais para o lado da não ter a privacidade, mas para ter um benefício financeiro. Eu também. Mas em alguns casos normais de comunicação, por exemplo, eu não abro mão, por exemplo. A gente usa comunicação privada, mas a gente tem que ter formas de comunicação segura, usando servidores seguros, usando dados seguros, e em comunicações que a gente precisa ter um acesso crítico, eu naturalmente não vou usar dados que sejam armazenados na Google ou no Gmail, eu vou usar servidores seguros que estão armazenados em regiões do mundo que não tem esse conflito. Então eu vou usar servidores em regiões específicas com protocolos que têm um nível de segurança superior. Não existe segurança 100%, mas eu vou usar, inclusive, um e-mail específico, um servidor específico, com protocolos específicos, em que com alguém que comunique comigo, combine comigo essa privacidade, essa segurança. Exato. Bom, pessoal, estamos aqui com o Francisco Milagres, na nossa terceira live do Smart City Expo Curitiba. Estamos aqui com 100 pessoas ao mesmo tempo. Um abraço para todo mundo. Obrigado pela participação. Os comentários estão sendo muito bacanas. E só responder aqui o Henrique, arquiteto lá da cidade de Tarumã. Um abraço, Henrique. A gente, nós dois sítios aqui em parceria com a Mirac, a gente tem projetos de consultoria para isso. Se quiseres depois, pode mandar uma mensagem para a gente avalia aí projetos de sprints e tudo mais. Estaremos à disposição. Um abraço para todo mundo. Vamos aqui. Fernando também, colega da Dom Cabral, para o Leandro da Virgínia. Um abraço aí. Legal. O Harold também, tem alguns projetos juntos. Muito bom, muito bom. Ó, a Carol Benelli também. Um abraço para todo mundo, prazer estar aqui com vocês. Vamos, sem mais delongas, vamos para o último tema, que é um tema altamente relevante. Acho que tem tudo a ver com tecnologia e um pouco a ver com o que a gente está passando agora. Tem países que vão sofrer com a falta de alimentos nesse período de paralisação. Graças a Deus o Brasil é um país que tem alimento em abundância, mas a gente vai falar agora sobre o futuro da alimentação, sobre como as tecnologias exponenciais podem ajudar o futuro da alimentação nas cidades. A gente sabe que as cidades pouco produzem alimentos e a gente tem hoje uma cultura de produção de alimentos muito voltada ao campo, uma cultura de produção de alimentos muito na forma extensiva, numa forma que impacta o meio ambiente de uma forma um pouco negativa, vamos dizer assim. E a gente vai falar um pouco sobre como alimentar, né? Como vai ser o futuro da alimentação de grandes populações, grandes concentrações, com cada vez maior demanda, né? Alimentos sintéticos e o impacto disso na cadeia logística. Milagres, conta um pouco aí, então, qual que é a visão que vocês têm sobre a tecnologia na alimentação do futuro, como que a gente vai trabalhar as cidades com edifícios verticais, fazendas verticais,
Enfim, acho que tem um assunto longo aí em cima disso, né? Uhum. Tem uma discussão muito grande em vários setores. Quando a gente pensa em eficiência agrícola e alimentação, esse assunto que dá uma live inteira, mas talvez a gente tenha uma boas referências aqui em alguns casos. O primeiro deles é que a gente olhar historicamente a tendência de crescimento de população e também de acúmulo de riqueza e necessidade de consumo de proteína, a gente imagina que nos próximos 10 anos a quantidade de alimentos que precisam ser produzidos vão ser superiores a algumas centenas dos últimos anos, olhando para trás. E, essencialmente, a gente tem uma terra com espaço limitado e tecnologias que já são estabelecidas para plantar algumas culturas que a gente já tem como consideradas efetivas. Eu não estou falando de tecnologia de proteína sintética, de alguns outros tipos de novas tecnologias para substituir a alimentação tradicional. Qual que é o desafio que a gente tem de aumentar a produtividade e de reduzir o impacto logístico, né? Hoje, grande parte do que a gente pensa nesse aspecto é um alimento que é produzido em algumas regiões do Brasil que precisa se deslocar muito, às vezes, para cumprir um fator na cadeia de alimentos, por exemplo, para alimentar o gado, por exemplo, e produz numa região, ou talvez é exportado em grandes regiões e se desloca muito. Então, você gera um impacto logístico, um impacto grande em transportar esse tipo de insumo, esse tipo de item agrícola. E como é que você vai usar as informações hoje que produzem no campo para melhorar a eficiência e reduzir o impacto de transporte. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que olhar eficiência de produção no campo, novas formas de produção e novas culturas com mais tecnologia e dados para prever esse tipo de melhoria de produção, seja de soja, seja de trigo, seja de milho ou de várias outras culturas, não falando de melhoramento genético, mas esse também é um outro aspecto que tem que olhar com muito cuidado em que você vai fazer melhoramento genético e uso de insumos e aditivos agrícolas, mas como é que a gente melhora o que a gente já é feito hoje para aumentar a capacidade de produção das regiões e não precisar trazer de uma região muito mais distante do que você consome do dia a dia para poder trazer esse tipo de região para o seu consumo, né? O Paraná, por exemplo, é uma das regiões que mais geram o PIB e a economia gira em torno do agro, né? Que a gente discute muito no interior do Paraná. Grande parte das culturas que estão ali trouxeram historicamente, inclusive dos holandeses, das origens do campo, que se desenvolveram e trazem essa cultura para a região, essa tecnologia para a região. E hoje o que você tem que pensar é como é que esse futuro vai estar pronto para que esse agro, no futuro, gere mais produtividade e traga mais próximo para as cidades e para o campo, né? E que as pessoas nas cidades acessem com menos necessidade de impacto de transporte e de logística. A gente vê um outro movimento em também cidades cumprindo um pouco desse papel, trazendo conceitos de fazendas verticais, produção local, ou talvez produção orgânica, ou pessoas que levam para as cidades, ou talvez produtores menores, em que tentam reduzir esse impacto de logístico, impacto de produção que está lá numa distância do campo, em produção mais próxima das pessoas, do dia a dia nas cidades, em que eles reduzem esse impacto pela produção local, pela entrega, pelo programa de entrega mais próxima da população, ou talvez por microculturas ou culturas mais próximas da cidade, do que você precisar ir no grande produtor, talvez no supermercado comprar um produto pré-lavado ou pré-embalado, que passou por grandes processos de logística e de preparação em processos mais industriais, né? Saiu do campo, foi para uma indústria, para uma preparação, foi para a logística, vai para a distribuição, para o mercado e depois vai para a mesa, né? Então, isso tem um impacto muito grande aí quando a gente pensa em logística e impacto ambiental para esse transporte. Até desperdício, né? Desperdício, as pessoas ganham dinheiro no meio do caminho, ganham e você perde valor, perde escala e desperdiça, porque essencialmente você não tem acesso ao alimento mais fresco lá no dia a dia. E se a gente olhar para o campo, você tem oportunidades imensas de produzir com mais eficiência, com mais qualidade, mais próximo ali, que você pode entregar com mais eficiência para as cidades e que no campo você vai gerar com uma produtividade superior, né? Tem projetos aí, o próprio Júlio Bravo estava aqui no call que a gente fala, na chamada que a gente fala muito de eficiência no campo. Uma das grandes coisas que talvez a gente não fala para esse futuro é que talvez esse vai ser um assunto mais discutido nas futuras gerações. Eu vou trazer um insight que a gente olha muito isso, né? Hoje a gente está discutindo nessa questão do futuro da alimentação e futuro do segmento agrícola, com quem criou isso, ou talvez com a segunda ou no máximo terceira geração no Brasil de quem produz. Eu estou tirando as grandes corporações aí que fazem esse tipo de exploração, mas grande parte da exploração em espaço no Brasil
são empresas familiares, ou empresas médias, ou em terceira ou segunda geração, que é quem gera o alimento no Brasil de forma essencial, de volume essencial. Agora, qual a garantia que a gente tem em que esse fazendeiro, esse produtor, esse agricultor, que mandou um filho estudar na cidade, e que esse filho, quando a gente está no dia a dia com ele, a gente comenta, né? Ele não suja a bota. Você conversa com o jovem, com o herdeiro, com a terceira ou quarta geração, ele não tem interesse em voltar para o campo. Eu digo o meu exemplo, né? Meu pai mora na fazenda, tem os irmãos que não têm planos de desenvolver a propriedade e voltar para o campo. Como é que a gente prepara as futuras gerações para que essas gerações entendam em que existem novas formas de desenvolver o campo, e ao invés de você pensar em conceitos simplesmente de colocar o pé na terra e dizer que você tem que colher e acordar às 4h30, mas que você pode ter no futuro, por exemplo, tecnologias como dados, análise de satélite, drones, sensores de IoT, em que no campo você pode usar os mesmos tecnologias que a gente tem para cidades inteligentes, trazendo para o campo a melhor eficiência de produção e você consiga acompanhar e melhorar a produtividade no campo. Então, um dos grandes desafios que a gente vê hoje é como é que a gente prepara as futuras gerações, o jovem que foi estudar e que às vezes pode ser um grande produtor, um grande herdeiro, mas como é que ele vai ser preparado para esse tipo de discussão para ele tocar o campo no futuro? Porque os pais e os avós vão se aposentar, inclusive algumas tendências, né, que a gente vê, os pais e os avós, quando as novas gerações têm netos, os pais e os avós saem do campo e vão para a cidade ficar com os netos. E aí você não tem ninguém para cuidar da propriedade. Você já viu essas tendências também acontecem. Então eles vão para a cidade para ficar com os netos, aproveitar mais próximo, ou criar forma de atrair os netos para as fazendas, que é mais complexo. Mas quem vai cuidar do dia a dia é que tem que ser a futura geração, ou os agrônomos, os produtores do futuro, que vão ter esse tipo de preparação, né? Esse é um assunto que a gente discutiu com um colega que também fez um programa na Singularity, e a gente teve a oportunidade de discutir qual que é o perfil do profissional que vai estar pronto para esse futuro, né? Para esse tipo de preparação para esse futuro. A Juliana está fazendo uma pergunta legal ali. Oi, Juliana, tudo bem? Bom, qual a reflexão que a gente deixa no final? Aí a gente tem mais 5 minutos até que o Instagram nos corte aqui a live. Né? Primeiro, de novo, agradecer a participação de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado e acho que a reflexão final aqui é que a gente tem tecnologia em abundância para resolver os problemas, todos os problemas, ou se não, quase todos os problemas que a gente tem hoje. E a questão é os modelos de governança, os modelos de como usar da forma correta essas tecnologias, né, Milagres? Eu acho que o principal aprendizado que a gente tira muito disso é a educação e acesso à informação, né? Hoje, até pelos momentos de reclusão, muita gente hoje fala que a gente abre aqui o Instagram, a gente vê, às vezes, dezenas de lives abertas, todo mundo propondo conteúdo gratuito. A gente, às vezes, fica abarrotado com o conteúdo, mas não sabe filtrar o que é bom e o que não é tão bom. Qual que é o desafio hoje é saber filtrar o que é o bom conteúdo, quem tem uma informação relevante e que sabe o que está fazendo, o que está falando e que não está tirando simplesmente exemplos que ela pega online, mas que ela sabe o que ela está falando claramente e que ela consegue aplicar na prática, né? Hoje é um grande desafio você conseguir separar o bom conteúdo, a boa informação e como é que você vai, na prática, aplicar isso no dia a dia, né? Acho que acesso a conteúdo, informação e aprendizado, acho que esse é um dos principais desafios para a gente poder, quando encontrar necessidades, oportunidades ou desafios como a gente está encontrando agora, saber ter flexibilidade para poder usar esse conhecimento na prática, né? Legal. Bom, eu quero agradecer então de novo a participação de todo mundo. Milagres, obrigado aí pela tua participação. O Milagres vai estar conosco em junho aí no evento. Se não for junho, talvez dezembro. Mas o Milagres vai estar conosco. Esperamos que esteja aí em ambas as datas para quando estivermos o evento presencial. E convido vocês aí para assistir a nossa quarta live, que vai ser às 14 horas, com o Fábio Steibel e o Beto Marcelino, que a gente vai falar sobre vivendo numa cidade inteligente, um passo adiante no futuro. Tá? Mais uma que vai falar sobre sociedade e cultura. E, de novo, obrigado pela participação de todos. Tivemos aí, acho que, mais de 200 pessoas, agora estamos com 90. E vamos dar um tempo agora, acho que todo mundo também tem que seguir a rotina, né? Tá todo mundo meio que trabalhando de casa. E é isso. Milagres, obrigado aí pela participação. Tamo junto. Tá bom, obrigado pelo convite. Quem quiser depois tirar alguma dúvida, alguma questão, pode me seguir no @fmilagres aí. Estou à disposição para tirar alguma dúvida ou conversar diretamente. Obrigado novamente aí. Um abraço para todo mundo. Valeu, Fernando aí. Valeu quem está por aí. Estou à disposição.
Um abraço, sucesso para todo mundo. Valeu, pessoal. Um abraço para todo Valeu. mundo. Tchau, tchau. Boa quinta-feira. Tchau. Tchau, tchau.